Eu quero convidar você a abrir o texto de Hebreus. Abra aí comigo, Hebreus capítulo 13. Se caso você não tem o texto, também será projetado aqui na tela, tá bom? Hebreus capítulo 13. Pela manhã eu falei dos deveres sociais e tentei mostrar algumas realidades sociais em que nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. E agora à noite eu quero falar dos deveres espirituais. Se você puder, convido você a se colocar em pé, por favor, a ler comigo, a partir do versículo 7. Eu estou em Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 7, irei até o verso de número 17. Eu sempre dou um tempo para que todos possam encontrar, tá bom? E para que os irmãos também na internet, que estão lá nas suas casas, possam encontrar o texto, tá bom? Hebreus capítulo 13, eu leio a partir do versículo 7. Diz assim o texto sagrado: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, a nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor fale aos nossos corações. Em Jesus nós oramos. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Se você esteve pela manhã ou nos acompanhou pela sua casa, nós falamos a respeito dos deveres sociais, do nosso testemunho, daquilo que toca a nossa vida e a nossa existência enquanto cristãos na sociedade. E agora eu quero falar um pouco a respeito dos nossos deveres espirituais. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas gostam de falar muito dos direitos. Quero os meus direitos, exijo os meus direitos, mas pouco se fala também dos nossos deveres. E nós temos alguns deveres, ou muitos deveres, para com a nossa sociedade, como vimos pela manhã, e temos também deveres espirituais para com o nosso Deus e para com a nossa comunidade de fé. E por isso, nessa noite, eu quero olhar com os irmãos esse texto e lembrar algumas questões tão importantes que a Bíblia fala para nós. Eu quero unir primeiro o verso 7 com o verso 17, que o texto vai falar dos guias espirituais. Se você me acompanhou na leitura, o autor vai dizer que nós precisamos lembrar dos vossos guias espirituais, das pessoas, homens e mulheres de Deus que nos guiaram pela fé. Então, se você olhar o texto, você vai ver que o verso 7, por exemplo,
todo está no passado, falando para nós dos guias que nos levaram à fé no passado. E aqui ele fala claramente que os guias já estão com o Senhor e nós temos a memória desses guias entre nós. Então, qual é o nosso dever? Trazer à nossa memória, à nossa lembrança, os nossos guias espirituais. Muito provavelmente o autor aos Hebreus deve estar falando aqui dos apóstolos e dos membros que fundaram essa primeira igreja que ele está falando. Uma igreja de provavelmente quase 100% de judeus convertidos ao cristianismo. E aqui ele está falando o seguinte: vamos nos lembrar daquelas pessoas que pregaram para nós a palavra de Deus. Vamos trazer em nossa memória a lembrança vívida dessas pessoas e do testemunho que essas pessoas deixaram entre nós. Vamos lembrar dos nossos guias. E essa expressão guia é muito interessante, porque guia na Bíblia quer dizer líder, pastores, professores, pessoas que pregaram a palavra de Deus. E se você olhar comigo o texto, no versículo 7, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, aqueles que pregaram o evangelho, que trouxeram para nós as boas novas, aquelas pessoas que foram instrumentos de Deus para trazer a mensagem de Deus até o nosso coração. E nós precisamos ter essa percepção de dívida para com essas pessoas. Eu fico imaginando, amados irmãos, quando nós pensamos no evangelho aqui no nosso país, homens e mulheres que saíram de outros países e vieram até a nossa nacionalidade pregar a palavra de Deus e deixar aqui a santa mensagem, a santa semente de Deus, e precisamos ter essa memória, precisamos lembrar desses amados irmãos e irmãs que foram instrumentos de Deus no passado, na nossa história ou na história da nossa denominação, pregando a mensagem de Deus, e nós precisamos ter essa lembrança. É muito triste ver que muitas pessoas se esquecem da instrumentalidade de pessoas nas suas próprias vidas. Infelizmente, algumas pessoas não honram, não agradecem, não voltam para agradecer pessoas, homens e mulheres usadas por Deus para falar e para instruir algumas vidas. Isso deve ser banido da nossa vida. É um dever nosso lembrar das pessoas que nos ensinaram a palavra de Deus. Eu tenho algumas pessoas que me ensinaram ainda quando criança, que já estão com o Senhor. Mas eu me recordo com muita alegria daquelas professoras que tive na primeira infância. E me lembro de algumas canções, me lembro de alguns ensinos. Todas as vezes que estou diante de alguma situação de corrupção, ou que eu vejo um cenário de corrupção, eu me lembro de uma musiquinha: cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. E eu me lembro como se fosse hoje a professora ensinando. E nós precisamos lembrar dos nossos guias, lembrar das pessoas que transmitiram a palavra de Deus ao nosso coração. É muito triste, por exemplo, ver que também igrejas esquecem aquilo que os pastores mais experientes já fizeram. Jogam fora tudo aquilo que uma outra geração deixou de legado. E aí vem o autor aos Hebreus e fala o seguinte para nós: nós precisamos lembrar dos nossos guias, aqueles que pregaram a palavra de Deus, mas também podemos e devemos esquecer aqueles que não pregaram a palavra de Deus, porque tem muitos que também não pregaram. O que nós devemos guardar no nosso coração é aqueles que pregaram com fidelidade a palavra de Deus. E precisamos atentar para o fim da vida deles. Precisamos ficar olhando o fim da vida dessas pessoas que no passado foram os nossos guias espirituais, e precisamos imitar a fé. Nós vivemos em um tempo tão difícil e que nós carecemos de tanta liderança, que ninguém tem a ousadia de falar assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo chama a atenção da igreja e fala o seguinte: olhem para mim e me imitem no momento exato em que eu estou olhando para Cristo Jesus, assim como, e no dia que eu deixar de olhar para Cristo Jesus, eu deixo de ser uma referência,
Então nós precisamos, amados irmãos e irmãs, imitar a fé dos nossos irmãos que já passaram por aqui. Olhando a nossa história e a nossa vivência de igreja, algumas pessoas queridas que fazem parte da nossa história de igreja já estão com o Senhor. Mas nós guardamos a memória de que essas pessoas viveram pregando a palavra de Deus, caminharam até o último dia de suas vidas, pregando e fazendo com que a pregação tivesse consonância com a fé que tiveram. Precisamos imitar a fé dos nossos irmãos e irmãs que já partiram. Mas é triste que parece que nós temos uma memória, infelizmente, muito curta, e não guardamos memórias, experiências com essas pessoas que já partiram. Eu fico imaginando e olhando a história, por exemplo, do primeiro século, e olhando a história de alguns homens de Deus. Separei pelo menos 3. Paulo, quem se lembra de Paulo? Aprisionado, sofreu. Ele chega a dizer lá a Timóteo que todos abandonaram, ninguém estava com ele, só estava Lucas, o médico. Ele pede os livros, ele está vivendo os seus últimos dias, e o que ele estava querendo fazer? Trabalhar, produzir, escrever. E como Paulo morreu? Solitário, mas com a fé intacta em Jesus. Precisamos imitar essa fé. Paulo foi preso, precisamos imitar essa fé. Será que nós teríamos a ousadia que Paulo teve de pregar os sermões que Paulo pregou? A ousadia de falar o que ele disse lá em Atenas, por exemplo? Precisamos ter essa fé, e o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: precisamos imitar a fé dos nossos guias. Quem se lembra do apóstolo Pedro? Como Jesus trabalhou com Pedro, como Jesus forjou nele um coração pastoral, e depois ele escreve 2 cartas magníficas, que nós estudaremos agora no mês de fevereiro, e ele vai estimular a igreja, dizendo que nós somos peregrinos, e chega o momento da sua execução, ele vai ser morto, e a sentença é que Pedro seria morto, crucificado. E a fala de Pedro conta-nos a história, que ele fala o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E Pedro então foi crucificado de cabeça para baixo. Que fé magnífica! A fé de João, exilado lá naquela ilha de Pátimos, e ele então tem aquela revelação maravilhosa, ele escreve o Apocalipse, mostrando ali toda a sua fé, toda a sua devoção, toda a sua esperança na Nova Jerusalém, e precisamos imitar a fé desses irmãos. João estava onde quando ele escreveu o Apocalipse? Preso. E ele escreve o Apocalipse dizendo: tenham calma, tenham paciência, Ele vem, o nosso Senhor está vindo buscar a igreja. Então a primeira exortação do autor aos Hebreus é o seguinte: nós precisamos lembrar dos guias do passado, mas também precisamos ter uma postura de obediência aos líderes e aos guias do presente. Dá uma olhadinha comigo, verso 17, é o mesmo tema, e agora ele coloca no presente. Se do passado nós temos a lembrança, temos a imitação da fé, no presente precisamos obedecer os vossos guias e precisamos dar a eles submissão para com eles. Então veja que interessante, do passado nós temos essa lembrança, essa honra, imitamos a fé dos irmãos que já estão com o Senhor e dos líderes atuais da igreja, nós obedecemos e devemos a eles submissão. Isso é interessante porque são 2 expressões que nós não gostamos: obedecer e submeter. E aí precisamos de tempos em tempos falar isso, que a igreja precisa se submeter aos seus líderes e precisa obedecer os seus líderes. Eu tenho um filho e ele já tem essa marca do pecado. Todas as vezes que eu dou uma ordem de comando, ele quer saber o porquê, para quê, para onde, porquê, e agora ele está nessa fase de ficar perguntando.
E aí eu posso detectar isso e falar o seguinte: olha, como eu preciso dar uma ordem clara, mas eu preciso e exijo dele obediência. Dia desses ele quis me ludibriar, e aí eu falei assim para ele: eu exijo obediência imediata. Aí ele olhou para mim assim, pôs a mão na cintura, falou: ah, é? Eu falei: é. O que nós precisamos para com a liderança da igreja, obedecer e nos submeter, mas só obedecemos e só nos submetemos quando nós reconhecemos que essa liderança vem de Deus. Então nós precisamos dar obediência e submissão para com eles, porque os pastores, os líderes, velam por vossas almas. E essa expressão é muito forte, porque velar tem a ver com uma vigilância atenciosa. Cabe aos pastores e aos líderes da igreja ficar velando o rebanho, olhando o rebanho, tendo uma visão, uma atenção redobrada com o rebanho, vendo as necessidades do rebanho, olhando para o rebanho. Mas os guias precisam ter a compreensão bíblica de que as ovelhas não são deles. Eu preciso ter essa visão clara. As ovelhas não são minhas. As ovelhas foram confiadas a mim. E aqui cabe aos líderes, aos pastores, velar, cuidar, zelar, se colocar à disposição. Vocês que são minhas ovelhas sabem que toda frase ou toda mensagem no WhatsApp eu coloco lá: à disposição. Estou à disposição, estou velando, estou atento, estou olhando. Mas os guias, os pastores, os líderes terão que prestar contas diante de Deus. E eu não sei como um pastor sério consegue olhar para essa expressão sem tremer. Eu tremo. Saber que um dia eu terei que prestar contas diante de Deus. Terei que apresentar as ovelhas, o cuidado, o trabalho, tudo isso a Deus. Essa é a responsabilidade do pastor. Mas também nós temos aqui as responsabilidades das ovelhas. E se você olhar o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Os pastores terão que prestar contas a Deus para que façam isto com alegria e não gemendo. Então, se não há obediência e se não há submissão, as ovelhas não farão com que o trabalho pastoral seja tranquilo. E aí o que vai acontecer com o pastor? Ele vai fazer o seu trabalho gemendo. Então cabe às ovelhas esse padrão de obediência e submissão à liderança para que o trabalho pastoral flua, para que o trabalho pastoral tenha alegria. E a pergunta que eu escrevi aqui é o seguinte: você é uma ovelha que traz alegria ou sofrimento para a sua liderança? E graças a Deus aqui entre nós não temos ovelhas que dão tanto trabalho assim, não temos, graças a Deus. Temos tido essa caminhada muito prazerosa, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos fazer com que os pastores façam os seus trabalhos gemendo. As ovelhas também precisam dar alegria. Agora, cabe ao pastor ser um guia fiel, um guia digno, um pastor zeloso nas Escrituras, um pastor zeloso no cuidado com o rebanho de Deus. Agora, em segundo lugar, o texto vai dizer para nós que Jesus é suficiente. Falei um pouco a respeito dos guias e agora nós vamos pensar aí no versículo 8. Dá uma olhadinha no versículo 8. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. As pessoas pegam esse texto, tiram desse contexto e usam de qualquer forma esse texto. Agora, nós precisamos entender que o autor bíblico está nos mostrando a imutabilidade de Cristo Jesus. Jesus não mudou e não mudará. Amém, graças a Deus por isso. Nós não servimos um Jesus que muda a cada momento, a cada época da história, não. Nós servimos o mesmo Cristo, o mesmo Jesus. As mesmas palavras do primeiro século se encaixam perfeitamente na nossa vida aqui e agora hoje. As coisas que ele disse, as palavras que ele disse, tudo isso faz sentido para nós hoje. A imutabilidade de Jesus percorrerá por todos os tempos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E nós podemos descansar no nosso coração nessa verdade. O autor bíblico está nos falando que Jesus é suficiente, que o sacrifício dele foi definitivo,
que Ele morreu na cruz do Calvário uma única vez, ressuscitou uma única vez, se tornando o Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Ele se tornou o Senhor dos nossos primeiros irmãos, lá no primeiro século, se tornou o Senhor durante a história da cristandade, se tornou Senhor hoje, e se tornará sempre Senhor para todos sempre. Falando a respeito da nossa história, as gerações que vieram antes de nós confiaram em Cristo Jesus. Nós hoje estamos confessando Cristo Jesus e as próximas gerações, inclusive oramos aqui pelas crianças, as próximas gerações confiarão no mesmo Jesus, porque Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Todas as palavras que Ele disse para Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos servem para nós nos dias de hoje. Jesus é o mesmo. Agora, Ele atendeu pessoas, Ele aconselhou pessoas, falou da salvação, do arrependimento para as pessoas, é o mesmo. Curou pessoas, curou a alma de Zaqueu, restabeleceu Mateus, que estava lá vivendo aquela vida meio que ensimesmada, tirou o Mateus daquela vida, tirou Pedro da pescaria e foi agora colocá-lo para uma nova missão, uma nova função. É o Jesus que vai mudando a nossa história. Ele não mudou, mas Ele quer nos mudar. Ele quer modificar a nossa forma de ver a vida, porque Ele é o centro da existência humana. Em terceiro lugar, nós precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas. E como temos falsas doutrinas? Dá uma olhadinha comigo no versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Paulo chega a dizer que a igreja não pode ser levada por ventos de doutrinas. E o autor aos Hebreus vai dizer que são doutrinas várias e estranhas. É interessante que o Novo Testamento está sempre preocupado com os hereges, com as falsas doutrinas, com as doutrinas novas que vão chegando. É interessante que algumas pessoas têm ideias mirabolantes, perversas, e essas ideias infelizmente vão chegando às pessoas. E de vez em quando sempre precisamos vacinar o rebanho e dizer o seguinte: nós confiamos 100% na sã doutrina. Amém por isso. Nós estamos com a Bíblia na mão e a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Mas pastor, eu recebi uma revelação. Não caia nessa. O que serve para nós é a Bíblia. Mas alguém disse, alguém orou, alguém tem oração forte. O que cabe para nós está na Bíblia. Saiu fora da Bíblia, não tem validade. E aqueles irmãos estavam incorrendo nesse erro. E o autor aos Hebreus está exortando: olha, não se deixe envolver por falsas doutrinas, por doutrinas estranhas, porque elas estão aí no mercado. Se o autor aos Hebreus estivesse escrevendo para nós, século 21, na era da pandemia, ele ia falar o seguinte: tomem cuidado com as doutrinas que estão sendo publicadas e divulgadas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tome cuidado, porque tem de tudo. Tem de tudo, não tem de tudo? Se você procurar, tem de tudo. Depende do gosto do freguês. Agora, precisamos ligar o filtro e entender que tem muita coisa ruim sendo produzida. Tem muita pregação que não serve. E agora nós temos essa realidade, porque está todo mundo acompanhando e todo mundo tendo acesso. Até outro dia eu falava com um amigo meu, pastor, falei assim: parece que agora nós estamos no self-service da religião. Você pode comer um pouco de tudo, tome cuidado, cuidado. Veja a fonte, veja de onde está saindo, veja de qual igreja que está saindo a mensagem, o estudo, cuidado. Essa é a orientação. É um dever espiritual da igreja, nosso, tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. E nós precisamos ter o nosso coração confirmado na graça de Deus. Porque os judaizantes estavam falando o seguinte: olha, o que vale mesmo, o que é uma vida pura, é uma vida de pessoas que seguem à risca tudo aquilo que está lá no Pentateuco em termos de alimentação. Dá uma olhadinha no texto, versículo 9.
Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com os alimentos. Por que ele está falando de alimentos? Porque tinha um grupo lá na igreja, os judaizantes, que estavam querendo resgatar a lei e querendo falar que alimento que pode e que não pode comer. E querendo dizer que isso é que vai mostrar a pureza espiritual de uma pessoa. Pasmem, parece que não, mas século 21, vez por outra eu fico recebendo mensagens e perguntas se a gente pode comer determinado alimento ou não. Ou se isso tem a ver com a nossa pureza espiritual. Nesse exato momento, por conta da minha saúde, infelizmente eu não posso comer uma feijoada. Mas que coisa boa comer uma feijoada. Quem gosta aí? Quem gosta? É que está muito caro, ou um camarãozinho. Desafina, hein? Camarãozinho. Mas aí a gente entra em problema, tem gente que tem dificuldade, e aí você vai falar assim, pastor, é um exagero. Não é. Por conta da minha situação de saúde, eu tenho frequentado esses ambientes que vendem produtos mais naturais. E tem uma onda que está por detrás disso, que fala o seguinte, não, o padrão da espiritualidade agora é comer de uma maneira saudável, porque isso traz a ideia de pureza. Eu ouvi isso. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, entendi porque o autor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos ter o nosso coração confirmado na graça e não nos alimentos. Nós não temos pureza que vem ou advém dos alimentos. Agora, é claro que nós precisamos comer de uma maneira mais saudável, né, gente? Claro, evidente. Agora, no meu caso, porque eu estou comendo tudo sem glúten, sem lactose, eu vou falar assim, não, agora eu sou mais espiritual do que os outros. Claro que não, é evidente que não. A pureza não está nisso. Tanto é verdade que um dia Jesus foi indagado disso. Ele estava com seus discípulos, eles iam fazer uma refeição, e aí os seus discípulos foram comer sem lavar as mãos. Os discípulos de Jesus não estavam com álcool gel naquele dia. E aí os fariseus ficaram escandalizados. Olha, eles não lavaram a mão, não passaram álcool gel, que história é essa? Aí Jesus vai falar o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca serve para o organismo, não passa pelo coração. Agora, o que contamina o homem é o que sai do coração, porque o que sai do coração é o quê? Inveja, maledicência, intriga, homicídio. Isso que contamina o homem, é o que sai do coração. Então vocês estão preocupados com a pureza cerimonial ou a estética do corpo, enquanto na realidade o que tem valor diante de Deus é ter o nosso coração confirmado na graça, porque eu e você fomos salvos pela graça, vivemos pela graça, somos santificados pela graça, e eu espero, eu oro que em 2022 o meu e o seu coração seja confirmado na graça. Confirmado dá essa ideia de que nós vamos vivendo a nossa vida e a graça de Deus vai sendo derramada dia após dia e nós vamos tendo o nosso coração completamente renovado na graça de Deus. Qual que foi a nossa canção? Faz chover, perdão e graça. Deus, confirma que o meu coração está na graça. Sempre que alguém chega para você e fala o seguinte, olha, para você chegar perto de Deus, você precisa fazer isso, isso e isso, você já pode falar, isso eu vou refutar. Porque tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele salvou vidas, está salvando vidas e salvará vidas pela graça. Não é por conta de alimentos. E aí o texto vai dizer o seguinte, pois nunca tiveram proveito aqueles que procuram essas coisas. Nunca teve edificação. Tem um camarada que eu gosto muito no Novo Testamento chamado Pedro. Pedro era judeu de verdade. Judeu. Quando ele foi para conversar com o Cornélio, lembra daquela ocasião? E ele falou o seguinte, não, ele é gentil, eu não terei contato com ele. E aí vem a revelação do próprio Senhor,
e aí desce um lençol, se lembra desse texto? Desce um lençol com todos os animais que um judeu nunca comeria. E ele fala o seguinte: eu, judeu, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E qual que foi a voz que veio a ele? Não diga que é impuro aquilo que Deus está purificando. Vem o apóstolo Paulo e diz para nós que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Amados irmãos, coma à vontade, sem gula, mas coma à vontade. A nossa pureza não vem daquilo do que comemos. A nossa pureza está baseada na graça de Jesus que nos salvou. Vou dar um salto aqui no texto, vou lá para o versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós precisamos apresentar a Deus sacrifício de louvor. Somos exortados a cantar, a louvar a Deus, a agradecer a Deus. E aqui vem à tona a figura do sacerdote, porque os sacerdotes ofereciam sacrifícios contínuos, e Jesus já se ofereceu a si mesmo de uma única vez. E agora o que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Precisamos cantar e louvar a Deus. O autor bíblico vai dizer que esses sacrifícios de louvor têm a ver com ações de graças, em reconhecimento de tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos concedido. Como eu disse pela manhã, contentai-vos com o que tem, seja grato, manifeste a sua gratidão a Deus, porque os sacrifícios deveriam ser oferecidos sempre no Antigo Testamento, e agora nós temos também essa expressão, por meio de Jesus, vamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus sempre, sempre. Veja que essa ideia de ações de graça é contínua, não é um momento de ações de graças. Até tem aquele feriado norte-americano, né, que diz para nós um dia, um momento específico de gratidão, mas o cristão deve ter uma vida, uma postura de gratidão. E essa é a minha pergunta para você nessa hora. Você tem uma postura de gratidão diante de Deus? Você se considera uma pessoa grata diante de tudo aquilo que Deus tem fornecido, concedido a mim, a você? Qual que é a sua postura de gratidão diante do Senhor? Porque a ideia aqui de fruto tem a ver com árvore. É interessante isso. O fruto depende da árvore. E Jesus já disse isso para nós, que uma boa árvore vai produzir o quê? Bons frutos. E uma má árvore vai produzir maus frutos. Então nós precisamos dar bons frutos de louvor e exaltação ao nosso Deus. O nosso louvor deve ser por meio de Jesus. Por isso que todas as vezes que nós cantamos, todas as vezes que nós louvamos, precisamos louvar a Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Explicava isso para o meu filho. Ele teve essa dúvida que eu achei magnífica. Papai, por que precisa sempre encerrar a oração em nome de Jesus? Porque, meu filho, nós só podemos ter acesso à presença de Deus por meio de quem? Por meio de Jesus. O nosso louvor chega diante de Deus por meio de quem? Por meio de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Então veja, ele coloca isso logo no início do verso, por meio de Jesus, ou seja, por tudo aquilo que Jesus já fez por nós, vamos oferecer a Deus sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui uma pergunta: quem não confessa o nome de Jesus, quem não tem Jesus nos lábios, está louvando a Deus? E aí? Está na moda agora alguns cantores seculares, quando a pandemia está todo mundo em crise, e eles gravam algumas canções evangélicas e solta nas redes, aí as pessoas me mandam: pastor, fulano de tal, ele cantava determinada música, agora é um adorador.
Será? Ou será que é só uma jogada de marketing e quer alcançar o universo gospel? Veja que os lábios que confessam Jesus têm sacrifícios de louvor. Agora, se você olhar o Antigo Testamento, qual que é a ideia do sacrifício? Eu poderia chegar diante de Deus com um animal manchado, com uma perna manca. O animal tinha que ser o quê? Puro, perfeito. O louvor a Deus, esse sacrifício deve ser como? Feito de qualquer maneira. Por isso que nós insistimos que nós precisamos ter tempo, precisamos ter disciplina para os momentos de culto. Não temos uma canção aqui, nesse momento de celebração, que não foi ensaiada, que não foi preparado. Tudo é programado, tudo é organizado para que Deus receba a nossa gratidão, a fim de que nós também não sejamos negligentes. No versículo 16, na prática do bem, precisamos praticar o bem, porque isso é um sacrifício que Deus se agrada. Deus se agrada quando você exercita a sua bondade para com alguém. Agora minha pergunta, em 2022 você vai exercitar a sua bondade? Você vai fazer ações de bondade para socorrer outras pessoas? Porque isso Deus se agrada. Você vai trabalhar para a mútua cooperação da igreja, do avanço do ministério, porque isso Deus se agrada. Dá uma olhadinha no verso 16, porque com esses sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada, Deus fica feliz quando nós agimos a partir da bondade e também participamos com a mútua cooperação com a causa de Deus. Coopere, ajude, isso é um sacrifício, dê o seu melhor. Respeite, honre aquelas pessoas que estão liderando você. Lembre-se com memória afetiva, com gratidão, os pastores que já passaram na sua vida, os professores que já te ensinaram. Guarde isso na memória. Não se deixe envolver por doutrinas novas, ou doutrinas que querem agora atualizar a Bíblia. Não sei se você já viu isso. Querem atualizar a Bíblia. E aí está na última moda agora. E aí a ideia é o seguinte: se você se depara com um texto muito difícil, eles falam o seguinte para nós: arranca, tira fora. Ou vamos atualizar a forma como nós interpretamos o texto. Precisamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele continua salvando, Ele continua sendo o Senhor e Ele não muda. Nós, infelizmente, mudamos, mas Ele não muda. Que nós, em 2022, levemos a sério esses nossos deveres espirituais para com o nosso Senhor. Só temos um guia, e esse guia é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.